E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Conversa Direta, que é o nosso podcast aqui do nosso escritório de advocacia. E eu tenho um prazer, uma honra de receber nessa nossa conversa hoje o Dr. Alessander, um amigo, né, desde o início da advocacia que hoje a gente recebe aqui. Você que está chegando no nosso podcast, eu já peço que você curta o nosso vídeo, né? Que você se inscreva no nosso canal e que conheça-nos nas redes sociais. Aqui nós falamos sobre direitos, sobre vida e hoje nós vamos contar algumas histórias e alguns casos que acontecem na advocacia. Isso é importante para quem está iniciando a carreira e para quem já está há alguns anos, tá? Para curiosos também é a melhor coisa. Nós vamos falar um pouco da nossa vida. Eu vou contar um pouco da minha história, o Dr. Alessander vai contar da história dele e tá com vocês aqui pra gente é sempre um grande prazer. Boa noite, irmão, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. E nessa noite a gente tem pra quem tá chegando hoje, que nem você, né, nosso primeiro dia aqui no podcast, primeira vez que você está participando com a gente sempre pergunta um pouco da sua vida antes de ser advogado, como é que era a sua realidade, da onde que você vem, se você é aqui de São Paulo mesmo, como é que é a sua vida, da onde vem o Dr. Alessander? Conta pra gente aí. Então, Denis, venho de longe, 1.600 quilômetros de distância, nasci em Gravataí, Rio Grande do Sul, gaúcho, com muito orgulho, me mudei para cá agora em janeiro, 13 anos, não troco, São José dos Campos é uma cidade muito abençoada. E antes da advocacia, lá na minha terra e um pouco aqui também. E como é que foi chegar no Brasil para você? Sou estrangeiro. Aprender a língua é diferente, né? Tudo muito diferente. A minha esposa disse que eu sou um gaúcho paraguaio, que não tem muito sotaque, não tenho gíria, mas eu perdi muito, né? O tu, por exemplo, ainda sai de vez em quando, mas é difícil. E, no mais, foi completamente tranquilo viver aqui no Brasil. E conta pra gente, você veio pra cá com quantos anos, né? Isso que é criança, já estava na adolescência? Não, faz 13 anos. 13 anos, então vamos 22, 23 anos. 22 anos, mas o porquê? Como é que foi sair de lá e vir pra cá? Foi os pais que vieram pra cá? Você que decidiu vir? Como é que foi isso? Minha esposa. Sua esposa? Começamos a namorar à distância. Pela internet? Pela internet. Já conheci ela pessoalmente, a gente viajei até aqui, conheci. Ficamos nessa situação 2 anos e um dia viramos a chave. Temos que ir. E a família veio junto. Sua família veio junto com você? Que pai, legal. Mãe e irmã. E hoje todos constituíram aqui também os seus segmentos. São todos aqui, são joseenses já, então, a família. Adotados. E você costuma voltar para lá, para Gravataí? Sim. Como é que é essa realidade aí? Conta pra gente. A gente está mantendo uma média, tentando pelo menos manter uma média de 1 ou 2 vezes ao ano. Toda a família está lá, né? Amizade de infância, tudo está lá. Então, a gente precisa. A necessidade, a gente sempre vai. E conta pra mim nessa realidade, o que você viu de diferente quando chegou aqui? Você começou a vida do zero aqui, então, Sim. né? Você começou do zero. E foi muito difícil a adaptação, cultura, essa realidade. Como é que foi vindo do Sul pra cá? Pra quem tá, às vezes, querendo fazer uma faculdade à distância, pra quem tá querendo mudar. Porque você fez faculdade aqui, né? Como é que foi essa realidade? Eu iniciei lá, fiz 3 semestres lá e depois concluí aqui. Não tive dificuldade de adaptação. Acho que, eu não sei se é a cultura do paulista como todo, porque eles recebem todos, né? É o estado que mais tem diversidade. Então, eu não tive dificuldade. Na verdade, assim, fui muito bem recebido. Eu, antes de ser advogado, era metalúrgico. Trabalhei em indústria. E ganhei o apelido natural de gaúcho, né? E, assim, cara, foi muito tranquilo mesmo. Não tenho nenhuma dificuldade. Fui muito bem recebido. E a gente fala que a clientela é difícil formar, né? Sim. No início, ainda mais quando você não tem laços. Se você tivesse na sua cidade, com a sua família ali, seria mais fácil. Essa é uma discussão de quem faz faculdade federal. Então, as pessoas que nos acompanham aqui, que estão fazendo faculdade federal, ou que os filhos vão fazer faculdade longe, para você voltar e advogar, as pessoas encontram uma certa dificuldade porque estão fazendo a faculdade distante de seus pares, vamos dizer assim, distante de seus familiares e amigos. E os nossos primeiros clientes são familiares e amigos, né? Como é que foi para você que estava constituindo novos amigos, novos familiares? Quais foram os seus desafios nesse início de carreira, depois já de formado, já como advogado, né? Como é que foi para você? Foram as parcerias? Como é que foi fazendo esse escritório de fato crescer, sem a família próxima, vamos dizer assim, na sua totalidade, vamos dizer assim, e os seus amigos, né, de infância, adolescência, até de vida adulta, no início da vida adulta aí, ficaram todos em Gravataí, né? Como é que é essa realidade? Eu acho que eu fui abençoado porque nem todos tiveram essa oportunidade de vir, pelo menos, a base da família, né? A minha base é minha mãe, meu pai, minha irmã. E eles vieram. São poucos que têm essa oportunidade. A maioria vem sozinho, arrisca, ou vai para outro local sozinho. Então, isso para mim foi um grande salto. Mas, com certeza, né? A gente tem aquela dificuldade inicial, a própria autoconfiança, a inexperiência, o medo de arriscar, de trocar o certo pelo duvidoso, porque às vezes você consegue, por exemplo, se enquadrar num ramo que você já exercia antes.
Aí tem que entrar no direito, que é uma área completamente diferente, sem nenhuma base, tendo aí excelentes profissionais, numa cidade que é um polo aí de grandes advocacias, escritórios já renomados. E aí nasce um dos principais pilares para chegar onde eu cheguei, que é a parceria. Principalmente, meu amigo, se não fosse o Denis, tudo se tornaria mais difícil. Eu agradeço. Então, assim, uma dica para quem está nos acompanhando, que é da área do direito, é uma parceria, né? Acho que a parceria Sempre. ajuda muito, né, cara? Criar laços. Criar laço, né, cara? Sempre. Desde a faculdade. Porque aqueles colegas que estão ali vão daqui a pouco se formar com você, vão precisar de um apoio, você pode dar apoio e receber. É uma troca, né? É uma troca. Eu vi isso, quando eu abri o escritório aqui também, o quanto que as parcerias me ajudaram e nos ajudam até hoje, porque o processo às vezes demora, né? Então, quando você vê, olha, tem um processo que está finalizando agora, que foi um parceiro que indicou, aí você faz o acerto com o parceiro e tal, e recebe ali, mas as parcerias ajudam muito, principalmente no começo, né? Sim. Ao longo do tempo, você vai melhorando as parcerias, ajustando uma coisa, ajustando outra, né? É o normal isso na advocacia, mas sem dúvida é um meio de você conseguir novos clientes, de você conseguir fazer o escritório sobreviver naquele início. Nessa realidade de trabalho e novos vínculos, né, de família, onde que para você fala para mim assim, Denis, olha assim, hoje você já se considera um cara que deu certo na advocacia nesse início de carreira, porque o início é muito difícil. Para quem está nos acompanhando, às vezes a pessoa tem aquela dúvida do concurso público e da advocacia. Para você considera que deu certo nesse início de advocacia ou o concurso público foi um pensamento na sua vida? Como é que foi isso daí? Eu nunca pensei no concurso, acho que nunca seria muito exagerado. Eu pensei um pouco na questão de fazer concurso para juiz, mas isso daqui a muitos anos, né? Não é ainda uma imagem que eu tenho como realidade. Mas assim, que se eu fosse hoje avaliar, eu não trocaria. Perfeito. Eu não trocaria. A advocacia para mim é... E sim, respondendo a sua pergunta, acho que eu cheguei aonde não imaginava que eu chegaria em pouco tempo. Perfeito. São 5 anos, né, basicamente, de advocacia. E eu tinha uma perspectiva nesses 5 anos que eu criei uma meta para mim mesmo. Eu mais que dobrei essa meta, não só questão de renda, mas eu estou falando assim, questão de parceria. Aprendizado. Aprendizado, a experiência, a carteira de clientes que viram amigos também. Então, assim, hoje eu não trocaria. Talvez, depois de uma certa idade, tentar mudar um pouco o judiciário, né, fazer uma diferença. Aí a gente pode pensar na possibilidade. E nessa realidade de mudar o judiciário, o que você tem de caso? Que você fala, Denis, esse caso é legal, é algo que está acontecendo, que está em pauta, que o pessoal, os jovens, né? Esse assunto está hypado, esse assunto está em alta. O que você vê que é um assunto que a gente deve tratar aqui nesse podcast, que pode atingir algumas pessoas e tal, que pode ajudar, enfim. O que você tem visto aí nessa realidade? Perfeito. Acho que até fazer um link com a sua área, infelizmente, isso não é recente, já vem acontecendo há pelo menos 3, 4, quem sabe 5 anos. Muitos aposentados, beneficiários do INSS, vêm sendo roubados por grandes bancos, né? Por exemplo, você não pede um financiamento, não pede um empréstimo, isso surpreende com um desconto mensal na sua folha de pagamento do INSS, que é pequena, R$50, R$20, e você tem ali um dinheirinho na hora, 2.000, 3.000, alguns até mais, e aquele aposentado que já recebe tão pouco, se esforçou tanto, viveu às custas, né, do esforço, do suor, tem o benefício ali que já é minguado, de repente aparece 5.000 na conta. Ah, mas o desconto é só 50 por mês, eu vou aceitar. E acaba adquirindo. Mas isso daí acontece sem o aposentado nem saber, o dinheiro apresenta. Ele simplesmente é surpreendido com um depósito em um banco que às vezes ele nem tem vínculo. Às vezes a pessoa nem percebe isso também, não que não percebe 5.000 caindo na conta, mas eu falo assim, a pessoa vai usando o dinheiro, nem todo mundo monitora a sua conta, né? Exatamente. Nem todo mundo monitora a conta, ainda mais, nós estamos falando de uma realidade de aposentados, às vezes idosos, né? Nem todos os aposentados são idosos, mas eu falo uma realidade de idosos, né? Muitas vezes a pessoa não está monitorando a conta. Não, e é comum, tem clientes que descobrem isso depois de 2 anos. Como puxa o extrato, vai fazer um levantamento e está lá, nossa, doutor, estou sendo descontado há 2 anos, R$70, eu nunca fiz isso aqui. Esse dinheiro eu usei, nem me lembro. Se é que eu usei. E tem mais, Denis. Tem clientes que depois que descobrem o depósito indevido na sua conta, indevido, né, mal dizer, mas realmente ele não pediu, ele devolve dinheiro. O banco aceita e continua descontando. Não é um absurdo. E não devolve que já foi cobrado. Isso é um mensalmente. Absurdo. Então, assim, fica a recomendação para os pensionistas, beneficiários em geral do INSS. Cuidem suas contas. Monitora a conta. Monitore E para quem está nos acompanhando, essa dica do Dr. Alessandro é o seguinte:
Dentro do próprio aplicativo do INSS, chama Meu INSS, tem um campo que chama extrato de pagamento. Você pode entrar no aplicativo e verificar o extrato de pagamento, que lá vai ter tudo aquilo que você está sendo descontado. E se você quiser ir um pouco mais profundo, tem um extrato de consignado, que através do extrato de consignado, dentro do Meu INSS, você já consegue verificar se está tendo algum desconto indevido na sua conta ou não. Então, essa dica do Dr. Alessandro é de monitorar a conta, Sim. né? E acontecendo, tem que consultar o advogado, esses valores indevidos que foram retirados da conta, o banco vai ser obrigado a depositar em dobro, na maioria das vezes, né? O judiciário ainda diverge em algumas posições, alguns juízes dão, outros não, mas na grande maioria tem que devolver em dobro, mais um dano moral, uma reparação, isso acontece com muita frequência, e falo isso porque, assim, tá demais, tá? Não é só um ou dois bancos, pelo menos uns 5 aí vem fazendo isso com muita frequência e em grande escala, em todo o país. Perfeito. Então, assim, o monitoramento da conta é o segredo para que esse aposentado tenha uma vida digna, no mínimo, né? Porque as coisas já estão muito caras, né? Elas estão absurdas. Conta para mim uma coisa. Você sempre quis ser advogado, irmão? A vida inteira? Olha, de criança eu já tinha aquele sonho. Como é que foi essa realidade aí? Cara, eu, a princípio, queria entrar na indústria. Né? Minha família, meu pai trabalhou em indústria durante muitos anos. Então, comecei o Senai, fiz o Senai. Gostei, né? A princípio, da área. Tenho muito orgulho de ter sido metalúrgico, operador de CNC. É isso mesmo. Aprendi muito, muita base profissional tenho lá. Trabalho em equipe, administração, metas, tudo isso eu aprendi muito lá. E conheci a minha esposa, até então, antes minha namorada. E ela sempre foi muito estudiosa. E aí eu pensei, poxa, quem sabe, né? Mas eu não tinha vontade de ter uma formação, né? Não tinha esse desejo interno, por incrível que pareça. Eu queria talvez crescer dentro da minha área, virar um gerente, um administrador, algo assim. Mas era aquilo que a sua visão se mostrava, né? Eu era, né, limitado ao que eu tinha. Ao seu meio. E eu era bem adaptado. Sempre fui um bom profissional na área que eu atuei. E aí um dia ela me colocou a pulga atrás da orelha. Quem sabe uma faculdade? Nem que seja para crescer dentro da indústria. E eu fui fazer o vestibular, me matriculei para fazer o vestibular, a prova, em 2 áreas, que era permitido na faculdade lá no Rio Grande do Sul. E a primeira eu coloquei a administração. E a segunda opção, porque era obrigatório colocar 2 opções, o direito. Perfeito. Mas assim, às cegas. Passei no vestibular com a nota tanto para um quanto para o 2. Para o segundo, né, eu podia escolher qual área que eu iria seguir. E aí, conversando com a minha esposa, com a família, na matrícula eu penso. Eu não tenho ainda certeza. Até na hora da matrícula. Foi assim. Eu sou de Libra, Denise. A decisão foi... A decisão não é uma... Não é na hora, tem que ser pensada, mastigada. Nossa. Então, quando eu cheguei para fazer a matrícula, vou fazer a diferença, vou fazer direito. Porque eu tenho um senso de justiça comigo, eu pensei, talvez seja área. Fiz alguns testes vocacionais. Se preparou então Preparei. Ali, não foi... Não foi as escuras, as né? escuras. Foi pensado. Mas assim, digamos que comecei minha faculdade com 23 anos. Nós começamos juntos, praticamente. Exatamente. Comecei com essa idade também, muito próximo disso, com 24, se não me engano, 23, 24 anos que eu comecei, né? Conta pra mim uma coisa, a gente tem a mesma idade, né? Conta pra mim dentro dessa realidade agora, como é que foi o início, né? Você começou com uma sociedade, começou sozinho, pegou móveis emprestado, como é que é essa realidade? Já tinha dinheiro? Como é que foi o início da carreira? Gente, tem quem nos acompanha aqui, tem gente que já tem condição de montar um escritório, tem gente que não, tem gente que começa do zero ali e tal. Como é que foi? Cheque emprestado, dinheiro estava bem, como é que foi? Nada, a gente... Então, trabalhava em indústria, aí eu pedi a dispensa, pedia para me demitirem, para ter o direito, né, algumas verbas indenizatórias, seguro-desemprego, que ia auxiliar muito, e me deram isso e agradeço muito a empresa, inclusive, até hoje. E isso foi o que me deu em pé de meia, digamos assim, uma poupança, uma segurança durante o período de estágio. Fiz estágio no tribunal, no Fórum Federal aqui do Trabalhista, Fórum Trabalhista aqui de São José dos Campos, 1 ano. E aquele dinheiro que me deu o suporte. O seguro não, mas o próprio pagamento do fórum me davam... Você fez concurso para estagiário do fórum? Eu fiz também. Concurso. Passei em primeiro. Eu também. Foi excelente. Muito feliz. E era a área que eu queria cursar naquele momento. Fazer o estágio em trabalhista. Era a área que eu até pensava em advogar. E aí, depois de formado, extremamente com as despesas aumentando, né? E sem recurso, porque o dinheiro já estava indo embora. Aquele pé de meia estava indo embora. Nós fechamos a sociedade de ex-alunos. Nós 3 colegas. Dr. Rodrigo,
Dr. Braia, que também são advogados até hoje. E Braia, principalmente, é uma pessoa que eu tenho muito a agradecer pelo suporte. Né? Ele deu toda a estrutura, né? Ele tinha condições de prover a estrutura. Claro, nada foi gratuito, a gente pagou ao longo da sociedade, em parcelas suaves. E depois a gente entendeu que era o momento de cada um seguir a sua vida profissional. Mas, assim, foi um início excelente. Não posso reclamar de nada. E uma coisa que eu me orgulho muito, até para os advogados que vão começar agora, é que, com toda a dificuldade, nosso escritório nunca fechou no vermelho. Nunca fechou zerado. Sempre com crédito, sempre com lucro. Porque a gente tinha os princípios muito fortes, né? Uma base muito forte e vontade. A gente tinha muita vontade de fazer a diferença. Não, a advocacia no início, gente, ela é assim... A gente pega tudo, né? O que aparece, a gente pega. Sim, clínico geral. Clínico geral, até processo de FGTS. Corrige meu FGTS. Ninguém nunca viu dar certo. Exatamente. Todo ano chega a mensagem... Doutor, você faz processo de FGTS porque até abril. A gente tem até setembro, já vi na televisão. A decadência lá. A decadência. Todo ano tem decadência que vai ser em maio. Aí chega a mensagem aqui no escritório. Até isso daí você pega, você não sabe, né, cara, no início de carreira. Depois que você vai se aprofundando, fala, isso aqui eu não faço, isso eu não faço. Então hoje, no início, pega tudo, não era assim? Pega tudo. E hoje, o doutor já tem uma especialidade? Como é que é essa realidade? Estudou depois de formado? Como é que é esse pós-formado, aquela respirada? Estamos com o escritório montado, temos nossos primeiros clientes. E depois disso, como é que vem? Bom, a gente percebeu que tinha uma grande demanda em 3 principais áreas. Trabalhista, família e civil como um todo. Então, a gente se dividiu. Como era 3 sócios, cada um pegou esse feedback, né, dos clientes que vinham e tentamos, pelo menos naquele primeiro momento, se especializar, não com cursos, mas no dia a dia. No estudo, no né? Estudo, muito estudo. E, por incrível que pareça, nunca pensei em fazer direito de família. Porque é uma área que demanda um certo psicológico, né? Você vê muita coisa. É psicólogo também, né? O direito de família, o advogado, ele faz o serviço de psicologia ali, né? Exatamente. Mas, por uma coincidência, talvez direcionamento divino, caiu para mim e comecei. Foi o primeiro cliente, a primeira cliente foi família do escritório. E foi, assim, a área que mais demandou, e até hoje, é a que mais demanda trabalho para mim. Por isso, me especializei, sou especialista na área, sou pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, já faz alguns anos, 3 anos, basicamente, e venho aí, basicamente, 70% do meu trabalho é voltado a essa área. A direito de família. Direito de família. Porque é muita demanda, infelizmente, né? Eu gostaria de que não fosse, que as pessoas tivessem uma vida familiar mais centrada, a gente não caminha organizada. para isso, e também pelo que tudo que a gente vê, o indício não é esse, né? Não, o indício a é cada sociedade, vez mais infelizmente. que as pessoas precisem de um advogado para poder organizar a sua própria vida, Sim. né? Então, assim, quando eu vejo as pessoas falando, olha, a advocacia ela vai ficar obsoleta, nada que o mercado não demonstra isso, né? O mercado não demonstra que a advocacia ficará obsoleta. O que ficará obsoleto talvez seja o modus operandi, né? O modo de advogar talvez ficará obsoleto, mas a presença do advogado, a necessidade dele, cada vez mais fica mais claro que ela vai ser necessária nos próximos longos anos aí, né? Sim. Vida longa ao rei. De Sim. fato, assim, a gente tem bastante tempo de trabalho para o futuro por conta disso, né? Um desajuste social. E aí, como você disse, entra a questão do psicológico. O advogado também ser um psicólogo. Porque eu fico muito feliz quando alguns clientes chegam para mim para fazer um divórcio consensual, principalmente consensual, litigioso é mais difícil. E a gente consegue, com algumas conversas, colocar aí um prazo. Conversem. Tem certeza? Converse. Aí chega 2 semanas, a gente reatou. Perfeito. Então, até hoje. Entende? Isso para nós é muito gratificante. É melhor do que fazer o divórcio de fato, né? Essa até família. pelas nossas bases, né? Cristãs, a gente não espera. A gente está aqui para atuar, para auxiliar, porque também não adianta a pessoa ser infeliz. Perfeito. Ficar com outra. E correndo, às vezes, riscos, né? Muitos. É direto também, é algo que acontece com é muito comum, infelizmente. Na prática, o que eu falo? Uma dica essa para quem tem família envolvida e com filhos, né? No processo de divórcio que a gente vê. O impacto nas crianças ele é muito grande. E ele pode ser diminuído se tiver um bom processo de divórcio, um processo estruturado, organizado, onde a criança também passa a ser parte importante nesse divórcio. Ela tem que ser protegida. Ela tem que ser protegida. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é cuidar dessa criança durante esse processo de divórcio. E o mínimo de mudanças para essa criança é melhor.
que a criança siga a rotina dela, né, Sim. né, doutor? Que a criança siga, olha, se o pai busca na escola, continue o pai buscando. Se a mãe é que leva para o colégio, continue a mãe levando. Não modifica, ó, peguei minha criança, agora nós divorciamos, nós vamos pegar a criança e vou lá para Minas. Né? O impacto social é muito grande. Sim. Os traumas futuros, eles são muito grandes em fatos, em casos como esse. Então, o ideal é diminuir ao máximo o impacto desse divórcio e por isso que a necessidade do advogado, né? Sim. Para poder organizar todo esse processo. E que eu peço para o cliente sempre, tanto para a mãe quanto para o pai. Poxa, tiveram um filho, durante muitos anos tinham uma convivência tranquila, agora não presta, agora não pode ver o filho. Agora não é o pai adequado, não é a mãe certa, é ruim, vamos impedir as visitas, vamos dificultar o contato. Não é assim. Se deu errado, eu sempre falo para alguns clientes, com muita frequência eu falo isso até, não é possível que dentro daquele relacionamento, que às vezes passam aí de alguns anos, foi tudo ruim e nesse momento você vai guardar uma mágoa, usar a criança como uma ferramenta para prejudicar aquela pessoa que te magoou. Não é possível que durante aqueles 2, 3, 4, 10 anos foi tudo ruim. Uhum. Nesse momento do divórcio, o que eu sempre peço, leve em consideração as coisas boas e, principalmente, aquele bônus daquele casamento, aquele prêmio que Deus deu, que é a criança, que é o filho. Perfeito. Então, tente respeitar. Tente considerar que se o pai não foi um bom marido, se a mãe não foi uma boa esposa, isso não significa que vai refletir na criança. A criança precisa dos dois. É a base da criança. Precisa dos dois. Então a gente faz também esse incentivo. Às vezes é bem aceito, às vezes não. Mas a gente está ali sempre para influenciar isso, porque a criança vai sofrer. E caminhando para esse nosso podcast e com ele, o que você vê de perspectiva sua no futuro? Se daqui a 5 a 10 anos nós vamos pegar e mostrar esse vídeo para os seus filhos, né? O que você espera, como vai estar o Dr. Alessandro, que isso é importante. Quais são as suas perspectivas dentro da advocacia ou dentro de uma vida social mesmo? Como é que você vai estar daqui a 5 a 10 anos? Como é que você vê o mercado e como é que você se vê instalado nesse mercado, né? Isso daí acho que é... Primeiramente é sempre se adequar às novidades do próprio judiciário. A sociedade está mudando constantemente, a gente precisa se adaptar. Mas o que eu penso sempre em fazer é um pouco a diferença. Largar algumas migalhas que seja, não vai alterar o mundo, não vai fazer uma grande diferença, mas eu acho que aos poucos, por exemplo, se a cada 10 clientes eu conseguir modificar essa forma de lidar, por exemplo, na questão de direito de família, que eu trabalho em direito de família, mas também consumidor, que é uma área que eu atuo com muita frequência, mas família, principalmente. Se eu conseguir a cada 10 interferir, modificar essa educação, essa forma de lidar após um término de relacionamento, a forma de lidar com o filho, para mim já vai ser muito gratificante. Quem sabe mudar a cultura. Mudar um pouco a cultura. Ser uma gota no oceano ali, né? É tentar fazer uma modificação a longo prazo, né? Com muita calma, de cliente a cliente, de caso a caso, porque eu já vi que surtiu efeito. Em alguns casos, isso é muito gratificante. É muito mais gratificante que o contrato, que o pós-trabalho da sentença, né? Receber a sentença é muito legal, ganhamos. Mas perceber que, às vezes, o cliente e o réu, ou o cliente e a ré, chegaram e disseram, nossa, fez a diferença. E a gente tem muitos casos desses, que o cliente chega, poxa, aquela conversa, que você falou isso, de mudar a forma de verificar, de analisar como que a mãe educa, como o pai faz, a questão do tratamento com o filho, a educação do pai, que é diferente, sempre vai ser diferente. Isso fez a diferença para a gente achar ali um meio termo. Não vão ser amigos, mas pelo menos hoje eu respeito. Perfeito. E tem casos assim que eu vejo que é possível fazer uma diferença, sabe? Irmão, vamos falar agora de um assunto que eu sou bem objetivo, eu gosto que quem está nos acompanhando também seja às claras, por isso que é uma conversa direta. E aí, irmão, dá para viver da advocacia? Dá para ganhar dinheiro com a advocacia? Você vem de uma família muito simples, né? De metalúrgico, que você falou, né? Que seu pai trabalhou em indústria e tal, você era metalúrgico, acredito que vocês não eram donos de grandes empresas, né? Então, pra gente, eu falo, qualquer paixão nos diverte, né? Você ganha, eu lembro com meus primeiros honorários na advocacia, eu achei que eu tava rico, entendeu? Fiz uma festa pra minha filha gigante de 1 ano, uma baita de uma festa, contratei até a equipe de teatro, 2 meses depois não entrou dinheiro, fiquei pobre de novo, entendeu? Já foi um aprendizado, uma porrada no terceiro mês de advocacia, eu já fiquei rico e pobre em 1 mês, porque pra mim, ter 8 mil reais na conta já era riqueza, sim. Então assim... pra gente, a nossa régua não é tão alta, assim, que nós não viemos de famílias ricas, assim, aliás, de família muito trabalhadora, muito simples. Sim. Ali. Mas conta pra mim, dá pra ganhar dinheiro na advocacia, vive bem,
consegue, olha, com o segundo ano, vem aqui, arrasta para cima que essa Porsche aqui, eu vou te ensinar como que você a ganha. Entendeu? Como é que é isso daí? Vamos lá. Não, dá sim. Na formação, os professores diziam, olha, antes de 5 anos vocês vão pagar para trabalhar. Era um susto, mas era uma realidade que eles nos passavam. Talvez pela realidade deles. Uhum. E eu nunca senti isso. E eu acho que, até para os que estão se formando agora, o que vai fazer a diferença para que você consiga ter sucesso desde o primeiro ano de advocacia é ser diferente. Uhum. É atender com muita transparência o cliente, ouvir o cliente, ouvir as dores dele, passar uma confiança, mesmo que você às vezes não saiba o que você está falando 100%. Uhum. Mas você estude antes de atender aquele cliente, jurisprudência está aí para isso, uhum. E tente passar essa confiança com clareza, com muita verdade. Esse é o ponto que eu acho que fez a diferença para mim e para os meus colegas, com certeza. Perfeito. O cliente vem, o dinheiro vem junto, é isso? Sim, sim. Uma coisa puxa a outra, bom atendimento. E hoje o doutor é só doutor ou ele é advogado e contador, advogado e paraquedista, advogado? Como é que é? Conta pra gente. Não dá tempo. Só advogado. É só advogado? Não tem como, né, cara? Não tem como. Então, para quem nos acompanha, e tem muito estudante, também tem outros advogados que estão aqui, né, iniciando, eu até falo sobre isso. Gente, o momento agora é do quê? Um marketing bem feito, né? Uma boa postura. E esse marketing as pessoas confundem somente com internet. Sim. Somente com presença digital. Eu, Denis, vejo que a presença digital ela é importante, mas o boca a boca é o que faz a gente crescer, não é? Sim. Nós somos aqui quase o oposto. Uhum. Não em questão de conhecimento, experiência, mas você tem um marketing muito forte também na internet. E eu não tenho ainda esse marketing porque eu não tive tempo. Porque o boca a boca, para mim, já te consome muito tempo. Você teve que formar uma equipe para dar conta, porque além do boca a boca muito forte, também tem um marketing digital. Isso. Então, veja, você consegue de uma forma ou de outra. Basta fazer, como eu disse, a diferença. Não fazer fórmulas, copiar de outros apenas, achar que tem que ficar ali engessado na frente do cliente, sim. Não, tem que pegar as dores dele, tem que realmente entender. Dar um bom atendimento. E eu até falo, isso daí que você trouxe é muito importante. Como nós somos diferentes, nós conversávamos, o doutor Alessandro ele dá uma atenção para o cliente, mas é insano. O atendimento dele é 1 hora e meia. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Eu sou muito direto, acelerado, porque esse é o meu jeito. O jeito que eu sou com a minha família, o jeito que eu sou com os meus amigos, eu sou com os meus clientes. Sim. Entendeu? Então eu escuto o cliente terminou de falar, o caminho é esse, blá, 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 porque esse é meu jeito, né? Esse é o Denis. Agora, o doutor não, ele já é mais tranquilo. Então, do jeito que ele é como pessoa, ele também é com o cliente. Não adianta de querer ser pessoas diferentes, né? No trabalho eu sou uma pessoa, na minha casa eu sou outra. Né? Não tem como separar. Não tem como separar, né? Então, nessa realidade, eu vejo isso. A advocacia tá aí para todo mundo, né? Sim. Todo mundo com o seu jeito consegue atender. E a principal coisa que eu vejo, cara, é que assim, se o advogado tiver um bom atendimento, uma boa atenção, como você falou, ele consegue os clientes, né? Sim. Ele consegue, né? Se ele escuta os clientes, ele tem... As pessoas erram muito no WhatsApp, né? Não responde. Eu não vou responder meu cliente hoje, não. Não é assim, né? Coloca, final do dia, só terça-feira. Não dá, né? Não dá. É o tempo todo. É uma necessidade. O WhatsApp é uma ferramenta de trabalho, nós vivemos uma sociedade agora ansiosa. Sim. O pessoal manda mensagem hoje e quer a resposta naquele momento, entendeu? E a gente tem que fazer de tudo para quê? Diminuir a ansiedade da pessoa, também para controlar a nossa, senão a gente fica escravo do nosso WhatsApp, né? Ele é uma ferramenta de trabalho útil, mas ele não pode nos escravizar. Claro. Mas também a gente não pode deixar de lado, né? Não pode. Impossível. É impossível. Conta pra gente agora, pra gente caminhar para esse nosso final de podcast. Eu falei pra você que era tranquilo, que aqui é uma conversa mesmo, é um bate-papo e a gente nem vê o tempo passar. Quanto tempo que a gente já tá aí já? Que deu de podcast? 25? Isso mesmo. Então, assim, a gente já caminha do meio para o final do nosso podcast. Eu quero saber de você agora, na prática. Pensa em montar uma estrutura maior? Vai caminhar sozinho? Porque, que nem você falou, eu montei uma estrutura, só que essa estrutura tem um preço, né? Sim. Nós estamos falando, assim, coisa de 1 milha, mais de 1 milhão para manter essa estrutura no ano. Então, assim, quem está disposto, né, a uma realidade como essa? Como é que você se vê nessa realidade de 2024? Esse podcast ocorre agora em 2024, nesse início de 2024. Como é que você se vê como montagem de estrutura? Até aqui eu venho tentando, através de parceiros, alguns auxiliares, né, que a gente vai encontrando, dar suporte e não precisar de uma estrutura maior. Porém, agora neste ano vou precisar, até porque eu preciso também ter um pouco mais de gerenciamento, um pouco mais de cuidado,
com a questão de marketing, questão de divulgação. Tudo isso demanda um cuidado muito grande. Você é prova concreta disso. Então, sim, esse ano eu pretendo ter uma estrutura um pouco maior e crescendo ao longo da quantidade de demandas. Eu preciso, claro, conforme a demanda, ir ampliando. Não tem condições mais de trabalhar sozinho, no meu caso, né? Devido à quantidade de trabalhos. Os clientes são muito receptivos e isso repassa para outros. Um cliente vira 5. É isso mesmo. Então, não tem como. Você acaba virando uma bola de neve favorável, muito boa, mas que chega no último, né? Você não tem mais tempo para daqui a pouco responder o WhatsApp que é necessário. Então, você precisa ter uma equipe. Eu vejo nessa questão de equipe hoje, com a instalação, nós somos processo de instalação de CRM, trocando, né, o sistema. Nós já utilizamos um CRM, mas era um pouco arcaico para a gente, então a gente está investindo em CRM um pouco mais profundo. E eu vejo dentro da advocacia as pessoas não sabendo o que é CRM, não compreendendo, e eu vejo a necessidade disso, né? Da pessoa compreender esse modo de atendimento voltado para a inovação. Sim. O marketing também, a gente tem um investimento tremendo em marketing. Então, a gente tem tráfego, a gente tem uma realidade aqui dentro do escritório de estrategista de marketing, a gente tem uma realidade de designer, tudo dentro do escritório. Tem gente que terceiriza, outros fazem dentro do escritório ali o seu próprio post, isso tudo dá resultado. Mas eu sempre falo, para quem está iniciando, para quem já está há um tempo na advocacia, a necessidade do aprendizado que a gente não para, né, cara? Sim, não para. E sempre ao lado da tecnologia. Sempre não ao lado. tem como caminhar, como é antigamente, né? Sem uma publicação, sem um status. Sistema? Não tem. O sistema faz parte da nossa vida. Hoje você já usa sistema de gerenciamento de publicação? Você mesmo faz na unha? Como é que é? Porque hoje você está sozinho e fazendo essa demanda sozinho. Sim. Como é que é para você esse gerenciamento, cara? Eu tento fazer sozinho. Como eu disse, eu estou num momento em que eu preciso de uma equipe. Eu preciso de mais pessoas me dando suporte. Então, neste momento eu tento. Mas está difícil dar conta desse gerenciamento sozinho. Publicação é um exemplo. Você precisa tirar ali um tempo, verificar os processos, prazos, anotar a agenda, atender o WhatsApp, tudo em curto espaço e ainda dar conta de atendimento presencial, online, que é muito forte. Então, hoje eu tento fazer isso, mas eu preciso com certeza, e isso em curto prazo, até talvez ao início do recesso, ou final do recesso, eu já vou precisar de uma pessoa dando suporte. Já nesse ponto. Esse podcast nosso acontece no recesso forense, né? Os advogados estão na praia, os advogados estão soltando pipa com os filhos, nós estamos na atividade aqui, né? Sempre. Graças a Deus. Deus deu uma oportunidade de saúde pra gente e disposição pro trabalho. Tiramos nossos dias de folga, né? Você ainda falou pra mim, Denis, vou dar uma descansada. Eu mandei uns clientes pra você ainda, hein? E ainda assim atendi durante o Atendeu ainda, não tem como, o desespero deles não tem. Não tem jeito, né? Então conta pra mim agora, numa realidade dessa de projeto, né? O que você vê e de fato não é nenhum jabá hoje. Se você fosse usar, até pra gente saber, pra quem tá nos acompanhando aqui, Sim. Se você fosse usar um sistema hoje, qual sistema você usaria, né? De ferramenta judicial, enfim, que você já viu ou não pesquisou ainda? Sim. Eu venho muito acompanhando você. Você vem me passando muitos exemplos de sistemas integrados que funcionam muito bem. Então, dentro do que você passou agora mesmo, em cima, principalmente da sua experiência com êxito, eu venho colocando isso como um exemplo favorável para colocar para a minha vida profissional. Então, recomendo, diferente de mim, que os advogados que estão iniciando agora, foquem nisso já no começo. Perfeito. Eu infelizmente, não tive essa condição porque eu saí de uma sociedade que tinha um gerenciamento, tinha todo um controle. E quando eu saí da sociedade, eu pensei, bom, agora eu acho que os clientes vão dar um tempo, porque é muito recente. E não. Não, as coisas foram rápidas, né, cara? Com peso. Eu lembro. Então, assim, eu fiquei assim, eu preciso ou dar conta dessa demanda, ou eu preciso estudar a questão de gerenciamento. Então, eu acabei atrapalhando um pouco. Mas era por causa da alta demanda, né? É um problema bom. Gente, esse escritório não fecha com muito cliente, você vai se organizando, que você falou, olha, o escritório vai fechar, não vai dar certo. Não, com muito cliente não vai. Você pode até, olha, eu erro nisso, mas você não é um inconsequente que está ali. Você é um advogado, um cara humano assim, e que traz muitos aprendizados. Então, assim, naquele momento, o escritório não vai fechar, porque você tem bastante cliente e tal, mas para uma estrutura, né, até para ter paz, a gente precisa de um gerenciamento. Por isso que um bom sistema, de um software, né, de automação ali, automação de publicação, automação, muitas vezes, no caso que eu disse do CRM, de atendimento, eu acho que é o futuro. Eu vejo a inovação, cara. Como que a gente tem investido em inovação? Nós não fazíamos no passado telas de dashboard, nós não fazíamos
as telas que a gente utiliza hoje para metrificar quantidade de clientes, o que é cliente favorável, nós não fazemos tela, não tínhamos um gerente financeiro no escritório, então eu errei muito, entrou muito dinheiro, mas saiu muito dinheiro. Hoje em dia já estou mais controlado, não quer dizer que eu não gaste, né? Eu vivo investindo, eu sou aquele cara que tem aquela sede da reforma. Vai chegando novembro, vai me dando um desespero, eu falo, cara, dezembro é o mês da reforma, eu tenho que mudar alguma coisa. Todo ano eu quero fazer alguma coisa, um ano é uma mesa, um ano é uma sala que eu quero que pinte, esse ano foi vidro. Então, esse gerenciamento, porque dentro da advocacia tem disso, né? Sim. Não é só atender, você tem que olhar o cafezinho que está acabando, que ninguém fala, né, cara? Entendeu? Você tem que olhar a estrutura, a parceria, onde que eu vou atender hoje. Hoje você optou por um escritório e você tocou nesse assunto do online e eu quero entrar nisso. Fecha contrato realmente online? Existe essa realidade, cara? Sim. Porque isso daí não é um mito, não. Não. Fecha. As pessoas confiam de ter o advogado do outro lado, né? Uma relação de confiança ali. Como é que é isso? Já vinha com muita força antes da pandemia. Vinha crescendo esse atendimento online, a preferência do cliente pelo atendimento online. Mas com a pandemia, isso se tornou assim bom. Então hoje, muitos clientes, quando a gente vai fazer o primeiro atendimento, que ele chama no WhatsApp, liga, a gente questiona, vamos fazer um atendimento presencial? Marcamos no escritório. Ou, dependendo da sua demanda, do seu horário, sua predisposição, também tem um atendimento virtual. Eles até se surpreendem. Mas tem a opção? Posso ligar? Sim. Então, assim, hoje 90% dos meus clientes preferem o atendimento virtual. Mas isso não é uma realidade generalizada. Uhum. Depende da área. Mas se é 90%, né? Sim, a gente já está falando de muita gente que prefere. E fala pra mim, tem esse mito da idade? Realmente, idoso não mexe no celular? Mexe não muito. Mexe bem, né? Mexe muito. Ainda alguns preferem, né, o cara a cara, porque alguns têm dificuldade, mas vem mudando muito isso. Muitos clientes meus idosos já vêm adotando o WhatsApp como preferência. E eu vejo isso, porque antes você chegava na casa da avó, você via a vozinha sentadinha, rezando, tranquilinha ali. Agora você chega lá, tá na internet, né? E publicando as orações agora para os outros. Compartilhando as orações. Compartilhando a pregação do Padre Marcelo Rossi. Tá ali enviando, né? A tecnologia é para eles também. E como que funciona esse sistema? A pessoa tem que ter uma impressora para assinar a procuração? Como é que fica nisso? Isso daí que eu não compreendo, né, na prática. Sim. Como é que fica isso daí? Você envia? 3 opções para o cliente, basicamente. Vir no escritório assinar com a gente, porque daí a gente consegue ter mais uma exclusividade de algum assunto específico em haver no áudio, vídeo. Ah, você atende online e depois ele vem só para assinar? Se ele quiser. A gente dá as 3 opções. Se ele quiser, além de assinar o documento fisicamente, a gente também já tira algumas dúvidas ali. Uhum. A segunda opção. Hoje, o modo online, o celular, você tem aplicativos gratuitos. Você baixa, assina digitalmente. Perfeito. Essa é a melhor forma, advogado, né? E eles preferem, grande maioria. Não vou fazer jabá de alguns aqui, de alguns aplicativos, porque alguns clientes gostam, outros não, outros têm mais dificuldade. Mas tem vários gratuitos com nota 4, 5, são excelentes. Ele vai, baixa, assina na tela do celular, manda de volta. E a terceira opção, imprime, se for o caso, tem a impressora em casa, imprime, assina e manda por foto. O processo é 100% eletrônico. Hoje em dia você não precisa mais do papel. Se for necessário, com certeza, provas a gente pega em papel, digitaliza, mas é muito fácil. O cliente, a escolha dele, o que ficar melhor para ele, mais fácil para ele. Perfeito. Então, a advocacia hoje ela se torna muito digital, então, né? Então, o advogado que está iniciando hoje, quem quer trabalhar, inclusive no direito de família, vai ter que já pegar um mercado já realmente adaptado ao mercado digital. Não tem como mais fugir disso, né? Isso é algo que não se foge, né? Audiência de conciliação online, audiência de instrução e julgamento com testemunhas online, está completamente digitalizado. E a pandemia já foi embora já faz um tempo. Continua caminhando para esse... Para cada vez mais, né? Sim. Para cada vez mais. Eu vejo a inteligência artificial, para quem está nos acompanhando, nós iniciamos um projeto agora de um escritório voltado mais para a inteligência artificial. Estamos utilizando a inteligência artificial em algumas petições. Já no marketing, nós fizemos algumas publicações já utilizando a IA de uma maneira mais efetiva e vai ser uma tendência para o nosso escritório até o final desse ano. Até o final desse ano, boa parte daquilo que as pessoas estão vendo aqui vai ser modificado pela inteligência artificial aplicada na advocacia. A Júlia já iniciou um curso, eu iniciei um curso, eu fiz uma imersão de inteligência artificial. Nós já estamos utilizando, e anota aí, hein, nós estamos em 2024, eu falo para vocês que até dezembro desse ano nós vamos ter muita gente trabalhando com inteligência artificial dentro dos escritórios de advocacia. Porque é uma tendência forte.
nós já utilizamos nas nossas copies, no marketing, utilizamos nas imagens e também nas petições, né? O nosso sistema já está migrando para esse caminho e eu vejo como algo assim que veio para ficar, cara. Não tem como escapar. Nós estamos no meio de uma revolução. Sim. E é muito parecida com a revolução industrial, eu falo, pelo impacto que essa inteligência artificial vai fazer em todas as áreas. E nós vamos disponibilizar agora, um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto, né? Uma série até o meio do ano, uma série de aulas a respeito disso, de mentorias, cara. E é bom você estar com a gente, né? Porque nós vamos disponibilizar mentorias para advogados, para jovens advogados, ensinando, né? Como que funciona esse início de carreira. Como que a pessoa deve fazer, o que ela deve se portar ali e, de fato, com uma verdade. A gente vê um monte de gente na internet vendendo curso, a gente vê um monte de gente na internet que não tem sucesso para vender sucesso, entende isso? O vendedor de susto. É, o vendedor de susto, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas mentem na internet. Então, a gente tem a possibilidade de estar junto e levar uma verdade para quem está iniciando. Fala, ó, inicia por esse caminho que você tem boa chance de dar certo, trilha por esse caminho aqui, coloca o seu carro você vai escolher qual que vai ser. Mas coloca nessa estrada. Sim. E respeite, né, esses limites aqui. Se você respeitar esses limites, tanto físicos, né, quanto de direção, você vai chegar longe. Então, a gente quer levar para a advocacia um modo mesmo de operar muito eficaz, que deu muito certo. Além de fazer parte desse estudo, eu vou estar lá com certeza, eu realmente indico que os jovens advogados, ou até mesmo de outras áreas, que querem se aperfeiçoar, participem. Estudem, né? Porque você há muito tempo vem indicando alguns serviços, alguns métodos para a nossa evolução na carreira e todos que eu apliquei deram certo. Tá certo. Eu vejo que dentro do marketing as pessoas às vezes têm medo de começar. Quando você começa com coisa simples, eu falava pro pessoal, faz o Google, né? Foi o primeiro que você indicou. Não é? Vai lá, faz o Google Meu Negócio, faz o de graça, Google Ads. Faz o Google Ads depois que ele paga. É isso mesmo. Começa. Cara, o Google Ads foi o que abriu o escritório. É o que manteve a gente durante 3 meses assim, pensando, poxa, será que a gente realmente já deu certo em tão pouco tempo? Ligação. Claro, era um outro momento, mas ainda hoje você consegue fazer um retorno. De uma maneira simples, né? Não venho falar... Eu falei assim, não tem fórmula mágica para advocacia nesse início. É coisa simples, é trabalho, né? É trabalho e um estudo de algo efetivo. Olha, faz um Google Meu Negócio bem feito. Depois que você fez o Google Meu Negócio, faz um Google Ads bem feito. Não é de qualquer jeito que se faz as coisas. Não é pagando, não, vou colocar dinheiro ali e as coisas vão dar certo. Calma, nem precisa disponibilizar tanto dinheiro assim. Às vezes a pessoa investe no curso e começa a aplicar, vale mais a pena do que ela enfiar dinheiro ali que ela nem sabe para onde está indo, né? Então, assim, nós temos esse projeto juntos nesse próximo semestre de criar algo para a advocacia e auxiliar os advogados com gestão, né, de escritório, que eu acho que é algo que a gente já pode oferecer e muito bem. Gestão financeira, gestão de equipe, gestão de CRM, que é gestão de atendimento bem feita. E para quem está iniciando, esse pontapé, esse auxílio que sem dúvida eu vejo que a advocacia vai crescer muito se nós unirmos aquilo que é verdade com a prática na advocacia. Sim. Tem grandes projetos vindo, tá? Uma mensagem final para quem está começando tanto se expor na internet, porque assim, é difícil, né, cara? Sim, eu sou exemplo. É difícil, né? É difícil se expor na internet, como as pessoas, elas nos atacam, você não tem ideia. O pessoal me xinga na internet, cara. O pessoal me xinga minha família, xinga o escritório, faz ataque racial. O pessoal vem pra cima, assim, de uma maneira que parece uma terra sem lei, mas não é. Não é. E assim, os bons vencem os maus. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. A gente não vai desistir A advocacia é uma profissão para corajosos, de fato. A advocacia, ela nos pede isso. Então, a gente não abaixa a cabeça, né? A gente vai para cima, a gente enfrenta a batalha e vence a guerra. Não tem essa. Seja no processo ou então na nossa vida pessoal e profissional aqui. Uma mensagem final aí pra gente encerrar, para quem tá iniciando na carreira, fala, olha, gostei daquele advogado, ele é mais sereno, ele é mais tranquilo, tô acostumado com o Denis, que é acelerado. Vejo que a advocacia também é para aqueles que são mais tímidos, porque se eu fosse te colocar como você um cara, um temperamento, vamos colocar um sanguíneo, um fleumático, uma realidade, você tá longe de ser um sanguíneo, de ser um cara mais ativo, você é na sua, sempre foi assim. E consegue, né? E consegue. Às vezes. Às vezes, né? Tem uns casos aí que tira a gente do sério. Mas a gente sempre atua com tranquilidade. Pelo menos tenta, né? Só que você não é aquele cara que chega no churrasco, que eu falo, e aí, galera, cheguei. Não. Entendeu? Pode colocar o pagode que o pai tá on hoje. Você não é desses, né? E mesmo assim você conquistou uma clientela enorme
com o seu jeito de ser, né? Tem lugar para todos. Tem lugar para todos, né? Denis, que na internet muitas vezes eu ouço falar, nossa, esse canal está falando do mesmo assunto que este canal, é concorrente. Não existe concorrência na internet, não existe para advocacia. Perfeito. O advogado não tem concorrente. Porque se você faz o seu trabalho bem feito, aquele cliente vai te indicar naturalmente. Não importa que o outro advogado esteja trabalhando abaixo da tabela da OAB, a gente sabe que tem alguns que fazem, ou fazendo algum trabalho que não é bom, mas por algum caso que ganhou e alavancou o nome, trouxe ali uma impressão de que é o melhor daquela área. Não existe isso. Não existe. O cliente vai te procurar independentemente de quantos advogados naquela área existem. Perfeito. E se você fizer um bom trabalho, isso vai ser alavancado. Então, não importa a característica. A característica sua e a minha são completamente diferentes. A gente tem sucesso na carreira. Perfeito. O que importa é um bom conhecimento na sua área, tentar se especializar. Nem todos ainda têm condições para isso, precisam clinicar, clínico geral, né? Mas conseguiu se especializar, se dedica, estuda e passa confiança para o seu cliente o que você está falando. Pronto, você angariou aquele cliente, dele virá outros casos dele mesmo, da família dele, de amigos. Então, não é a característica que vai trazer mais ou menos clientes, é a verdade. Perfeito. É você ser transparente, você falar real, na cara. Tem condições de ganhar um processo? Não, não tem. É isso. Não é querer angariar o cliente só para tirar dinheiro. Não. Dá para ganhar. Aqui tem caso. Não, aqui não tem. Você sendo honesto com esse cliente, mesmo que não tenha um caso, quando surgir um caso, ele vai te procurar. Isso que o doutor falou foi, de fato, a chave do sucesso do nosso escritório. Inclusive, são os nossos valores. Objetividade, a verdade e a clareza. Sim. Falar a verdade para o cliente de maneira objetiva e clara, esse processo aqui não tem como. Foi o que fez a gente chegar onde nós chegamos. Sim. Eu sei que tem muita coisa a vir. Muito crescimento ainda que está engatilhado a acontecer. Mas a objetividade, a verdade e a clareza fez com que nós alcançássemos o sucesso. E por isso que são os nossos valores aqui no escritório. Doutor, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela noite. Não ficou nervoso, pô. Você falou pra mim que ia ficar nervoso, ficou tranquilo. Foi um papo de amigos, né? Para quem nos acompanhou, obrigado. Curta a nossa página, divulgue. Essa conversa foi basicamente, né, para quem sonha com essa carreira da advocacia e viu algo simples, algo verdadeiro, algo pé no chão, que é capaz de a gente ver um advogado bem sucedido, que hoje vive da advocacia, não precisa fazer a advocacia ou trabalhar como advogado paralelo com outras áreas, e de uma maneira muito clara ele nos ensinou, né, que é muito capaz de advogar e viver bem, e viver tranquilo, né, assim, por mais que tenha muito trabalho, né, não venho dizer que não tenha trabalho, mas assim, ele mantém a sua essência. Não é o dinheiro, não é a quantidade de clientes que modificou o Dr. Alessander, e ele deixou isso muito claro aqui hoje pra gente, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar com a gente e até a nossa próxima conversa nesse nosso podcast Conversa Direta. Um abração!